através de um amigo eu conheci a LCV e para mim foi bem mais fácil, assim, né? Estudar no ambiente em que eu conhecia as pessoas já, por já ser do ABC, e que as pessoas se aproximavam também da minha realidade, né? Na realidade delas. E isso se estendeu também para o curso, porque os professores, a coordenação, as pessoas que trabalham na escola, de fato, elas se aproximam da minha realidade. Isso faz o ensino ser muito mais fácil, o aprendizado ser muito mais fácil e mais rico em si. Então, atendeu tanto essa questão minha, né, de ser na ABC, de ser com pessoas que entendiam, né, o cinema que eu queria fazer, e em si da linguagem mesmo, né, porque é um curso muito mais voltado ao artístico mesmo, né, a arte, assim, o cinema como arte. Porra, Venâncio. Nós temos uma história do caralho, cara. E dá pra tirar uma grana se vender direito, hein? Quanto? Quanto? A gente divide meio a meio. O que você acha? Fechar? Opa. Essa escola, a LCV, tipo, tem uma grande importância assim, na minha vida. Eu era uma outra pessoa, com outras perspectivas, com outros horizontes, com outras... até com outros exemplos, com outras coisas assim. Eu tava realmente vivendo um momento não muito legal, assim, sem muitas perspectivas de vida. E a LCV, tipo, abriu as minhas perspectivas, tipo assim, quase construir meu caráter ali dentro, assim. Todas as pessoas que eu conhecia, assim, minha turma era uma turma muito rica, assim, pessoas muito diferentes. Uma galera muito mais velha do que eu também, acho que isso ajuda. E com visões e com problemas muito diferentes dos meus, assim. Acho que isso foi uma das coisas mais fodas da LCV, assim, as pessoas. Tanto os alunos quanto os professores, assim, eles abriram muito o meu mundo, assim, ainda mais por ser uma pessoa de periferia e tal, que realmente, tipo, sempre amei cinema, caralho, assim, era, tipo, uma das grandes obsessões da minha vida, mas eu realmente nunca imaginei que faria parte, sequer, tipo, sei lá, em um set e tal, desse universo, assim, ainda mais do jeito que as coisas aconteceram, assim, das partes que a LCV abriu pra mim. Mas eu acho muito louco, assim, a primeira vez que eu... acho que o primeiro Kinofórum que eu fui, que, cara, você viu uma porrada de gente nova, assim, tipo, fazendo cinema, aquilo foi muito doido, assim, foi muito vigorante. Foi muito por causa da LCV, assim, a LCV, pra mim, eu vejo agora nas turmas anteriores, é uma coisa muito de, tipo assim, mudar as perspectivas das pessoas. Pra o que é cinema, ou como é fazer cinema, ou também pra vida, assim. Acho que a LCV tem esse papel muito importante, que é muito além do ensino do cinema, sei lá, o ensino do audiovisual, que é fazer que as pessoas mudem ali dentro. Que elas amadureçam, que elas mudem as suas perspectivas. Mesmo que seja pouca coisa, é um espaço muito de transformação, assim. Vejo muitas pessoas que passam, e eu também, quando passei, assim, eu mudei muito nesse tempo. Eu acho que isso é maravilhoso, assim, da LCV, como ela muda as pessoas e como, se você deixar ser impactado, você também muda muito, assim. Eu acho que isso acho que é a coisa mais importante, além, tipo assim, de aprender cinema ou de qualquer outra coisa. A LCV mudou muito a minha vida, assim, mudou muito. Acho que são quase duas pessoas diferentes, o Henrique que entrou na LCV para o Henrique que acabou saindo da LCV, assim. Eu acho isso meio fantástico, como uma escola consegue fazer isso. Venham todos para a mostra de direção de arte da Escola Livre de Cinema de Santo André, ELCV. Sábado agora, às 18 horas, na Chácara Pignatari. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Muito bem, Camila. Valeu!
Henrique Moreira, certo? Sim, sou eu. Você é o próximo, o palco é todo seu. Boa sorte. Amanhã, a partir das 19 horas, vai ter um cartaz lá na porta. Obrigada. A hora que você quiser. Meu nome é Marcelo Pimenta, eu sou da T8, com muito orgulho, muita gente legal, muito legal. Então, eu ouvi falar, a minha amiga me falou que ia ter um processo seletivo da LCV. Eu falei, vamos tentar, vamos lá, vamos brincar. Minha amiga Aline, guerreira. Aí deu certo. A gente foi lá, quase tive que fazer um striptease pra ser... Depois você corta isso. Foi brincadeira, meus amigos lá, o de aulas, a Cris, o Grande, foi bem legal. A experiência de estar na LCV foi muito boa, conheci muita gente bacana, muita gente interessante e a gente está trabalhando, fazendo as coisas por aí. A gente gravou bastante coisa legal, bastante coisa interessante. Tô gostando, tô adorando. Tô nessa até hoje, não quero sair mais. Me achei. A minha instalação é o seguinte, eu sempre gostei de mistura, aquela coisa... Eu gosto de mitologia, aquela coisa antropomórfica, palavra bonita, uma mistura, entendeu, das coisas. Eu sempre quis fazer alguma coisa tipo assim, que você não soubesse aonde ia começar e não soubesse qual era o final. Uma mistura, uma coisa que cada um entende do jeito que quiser, do jeito que se sentir no dia, né? Como estiver o seu espírito. Cá está. Espero que tenham gostado. Representar a LCV numa mostra dessa é uma honra muito grande e uma responsabilidade muito grande também. Representar a LCV, uma escola muito querida, uma escola importante. Estou bastante honrado pelo convite que a Cris me fez. Espero ter suprido as expectativas. Eu só queria mandar um beijo pra galera e vamos fazer arte, vamos correr atrás e solta os bichinhos, sabe aquele negócio que tá preso? Não é pum não, sabe? A veia artística só tá pra fora e vamos que vamos. Muito obrigado. Próximo. Próximo. Senhor, este formulário não é neste guichê, é na outra fila. Isso. Próximo. Ana Érica Miazilo, da turma 7, foi de 2014 até 2017. Foi bem interessante, que eu gosto muito de contar essa história, porque deu um trabalhão, né? Porque eu tentei 4 vezes, na verdade, eu não consegui na 4ª, né? Então, a primeira vez, cada vez que eu tentava entrar aqui na escola, tinha um processo seletivo diferente. Então, a primeira vez era só a gente se inscrever, né? Que era, inclusive, na prefeitura, a sede era na prefeitura de Santo André. Então, era só preencher uma ficha de inscrição e, acho que, algumas perguntas e aguardar a resposta, né? E aí eu não consegui da primeira vez. Aí não me chamaram, né? Da primeira fase. Aí, a partir daí, eu achei melhor fazer alguns cursos teóricos, né, de cinema, para dar uma ajuda, né? Até a próxima seleção. Aí, na segunda vez, aí já era aqui na Pinhatari, né? Aí tinha que vir aqui pessoalmente, preencher a ficha e ainda fazer uma redação.
Era uma redação sobre cinema, acho que um tema sobre cinema, né? E aí, eu acho que eu não fui bem nessa redação, eu falei, "Ih, ferrou, né? A redação não é o meu forte", e aí não passei da primeira fase. Aí, enquanto isso, fui fazendo outros cursos, né, teóricos, eu já fiz uns cursos mais práticos de curta duração, né, em outras escolas. Aí, da terceira tentativa foi... tinha que mandar o currículo aqui para a escola, pelo correio e tal. Aí eu passei acho que da primeira fase, aí tinha que ir lá na prefeitura, no auditório. Aí acho que chamaram umas 100 pessoas, né, que fazia parte do processo seletivo, tinha que ir lá, assistir uma palestra, que aí estava lá o Milton, tinha professor de edição, que era um bem loucão, que eu não lembro mais o nome. Acho que o coordenador, acho que era o Sérgio, naquela época. Eu lembro dessas pessoas assim, né? E tinha umas 100 pessoas, aí o Milton explicou como é que era a escola, o que era a escola livre, porque que o importante era ter a presença, se vocês tinham realmente vontade de continuar a fazer o curso. Então explico todo o formato da escola e tal, e aí no finalzinho tinha que ainda escrever uma frase assim, por que você quer entrar na escola livre? E aí não passei nessa fase e fui continuando fazendo outras coisas e tal. E aí eu lembro que a Ana Cristina, que é a encarregada aqui da escola, ela foi fazer uma oficina de roteiro para iniciantes lá na biblioteca Roberto Santos, né, lá no Ipiranga. E estava escrito a Ana Cristina da LCV. Então eu já fui com umas segundas intenções, falar, eu vou lá para conhecer ela, né? E já que ela dá aqui da Escola Livre, então eu vou, né, me aproximar, é uma boa oportunidade. E aí eu fiz o curso, né, de roteiro lá na Roberto Santos. Eu fiz vários cursos, inclusive, lá na Roberto Santos. E aí um dia eu até perguntei para ela, mas escuta, eu sempre tentei entrar na Escola Livre e nunca consegui. Como é que faz? Assim, tem que ter experiência? Como é que é? Ela falou, não precisa ter experiência. Não é uma coisa que eu nunca consegui entrar, né? Aí vai ter depois uma próxima seleção, aí tenta de novo. Aí eu tentei de novo. Aí acho que era também para mandar, acho que, assim, currículo por correio e tal. Só que aí deu uma confusão naquela época de troca de sede, que era daqui, depois foi para lá, para a prefeitura de novo, que era na época do secretário, acho que de Cultura, Campos alguma coisa. Campos Salles, E aí demorou, foi em janeiro que eu tinha mandado, e só foi sair depois só em julho, né, a resposta. Eu tinha até esquecido disso, eu já estava pensando que tinha, né, perdido de novo. Aí que me chamaram, aí tinha que vir aqui fazer uma entrevista aí fiz a entrevista com a Cris de aulas, e aí participar daquela semana de aulão, né? Que foi aí a gente conheceu, teve as matérias todos os professores, tinha o preto, cada dia tinha meu, então. E aí finalmente eu consegui entrar, né? Até porque a Ana Cristina já acho que me conhecia também, acho que isso ajudou, né? Então aí finalmente, depois da quarta tentativa, aí eu consegui entrar. E aí eu fiquei muito feliz.
eu sou Amanda, mais ou menos conhecida como psicótica, da turma 6. E... sei lá, eu não sou muito... A primeira vez que eu tive contato com o LCV foi com o André Okuma. Ele... não sei se ele já estava cursando, acho que ele já estava cursando, eu não lembro de que turma ele é. Deve estar entre a 1 e 2. Foi bem no começo, porque eu acredito que era 2002, talvez, 2003, não sei. E só que nessa época eu estava fazendo faculdade à noite e, puta, achei sensacional, mas eu já tinha feito um curso de cinema, de introdução a... eu nem lembro exatamente o que era, mas era uma coisa bem aberta, assim, mais um estudo, assim, de entender, fazer uma leitura de filme, enquadramentos e uma coisa bem teórica. E tinha achado bem bacana, já tinha algumas ideias para, na época, para roteiro, para fazer algumas produções, mas a gente não tinha nada, não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus, então era uma coisa assim, eu fiz esse curso, fazia faculdade e era tudo muito difícil, um processo muito lento, né, para fazer qualquer coisa. E aí o André tinha falado, a gente se conhecia, tinha uma amiga em comum, mas para mim era completamente inviável qualquer coisa, mas sempre foi uma coisa que ficou ali no meu, sei lá, na minha mente, assim, de fazer, mas demorou muito para eu ter essa oportunidade, porque quando terminando a faculdade, comecei a trabalhar à noite, então era muito inviável, né? Fui fazer outras coisas e aí, por um acaso, eu parei eu dava aula à noite, né? Por muitos anos eu dei aula à noite. E aí eu parei de dar aula à noite e alguém me disse que ia abrir inscrição para Escola Livre. Eu falei, puta, mano, da hora, né? Eu vou tentar. E aí eu tentei e não fui selecionada. Mas eu fiquei na lista de espera e, como eu sou muito insistente, eu acabei entrando depois de alguns meses. E foi bem bacana, assim, uma das coisas que eu mais gosto, assim, da Escola Livre, que foi uma opção na época para mim, foi ela não estar vinculada à academia, que é uma coisa que eu, de fato, não acredito. Eu sou quase uma anti-acadêmica total, assim. Depois que eu fiz pós e plá, foi um negócio que super me broxou. Eu acho que a academia é limitadora, ela vai contra tudo que eu acredito, ela não tem uma construção... Existem algumas construções, quando você institucionaliza o negócio, que vem muito de cima, e eu acho que as construções, elas têm que vir, elas têm que ser horizontais, né? Eu acredito muito que os processos, ela já é um pouco mais horizontal e que seria sempre bom que ela se tornasse cada vez mais horizontal, para atender ali todo mundo e todo mundo ficar legal e ter um projeto legal. O projeto dela é muito bacana. Então tem isso, eu acho que essa demanda, quando eu fui para lá, eu já sabia que tinha essa outra visão, né, de não ser uma coisa fechada, de ter um currículo aberto, de você... Eu sou da educação, então é uma coisa que eu tenho tenho um pouco mais de convicção, sabe? É uma coisa que eu acredito um pouco mais, um formato que eu acho mais possível dentro da educação mesmo. E de atender a demanda ali dos alunos, tipo, em determinado momento a gente precisava de uma aula de elétrica, e aí, tipo, porra, chamaram alguém de elétrica e tivemos uma aula de elétrica, precisa. Não precisa ter
um puta, sabe? Ai, tem que ver no MEC, se a aula de elétrica vai poder. Porra, foda-se, saca? Precisa de elétrica, então vamos fazer. Traz um cara. Você quer se especializar em elétrica é outra história, mas assim, todo mundo tem que mexer com elétrica. E ninguém sabe. Vamos chamar alguém pelo menos para falar, ó, compra uma chave encapada, vamos botar uma luva, vai com um sapato que você não vai grudar no chão. Tipo... É a noção de elétrica. Você não precisa saber passar a fiação de um prédio. Sim, mas você precisa ter um mínimo, né? E eu acho que nesse ponto é muito bacana. E do ponto de vista de você ter várias opiniões de profissionais diferentes, isso foi uma coisa, foi muito bacana. Eu aprendi muito sobre cinema e sobre educação também. Porque eu acho que ele foi um processo bem participativo, né? Bem bacana, assim, eu gosto muito disso. É aqui, é esse trecho que eu quero que veja. Não, essa coisa é elétrica, mas quero uma reação nuclear para gerar 1,21 gigawatts. O que foi que eu disse? Capacitor de fluxo armazena. Essa coisa é elétrica, mas eu quero uma reação nuclear para gerar 1,21 gigawatts. 1,21 gigawatts? 1,21 gigawatts? 1,21 gigawatts? Vamos lá. As mocinhas são conquistadas em todos esses filmes. São diversas situações. É praticamente impossível que as situações mostradas nesses filmes não funcionem na vida real. Eu preciso de algo diferente, eu preciso de algo impactante, eu preciso de algo maneiro. Wellington Darwin, eu sou da turma 5 da Escola Livre de Cinema e Vídeo e atualmente eu sou produtor na DGT Filmes, uma produtora que faz 20 anos agora em 2018, que fica na região do Bexiga. Eu moro na ABC, né, até hoje, e eu tomo contato com a LCV por um amigo que morava em Santana, em São Paulo. Que eu não sabia que existia a escola, enfim, daí um amigo meu, por algum motivo que eu não me lembro, ele achou que eu me identificava com a área e me mandou uma mensagem falando, ó, a Escola Livre abriu inscrição. Isso foi em 2009, não, 2008, enfim. Foi uma turma antes da turma que eu fiz. E daí eu não sabia o que era, eu fui pesquisar, parecia interessante, mas eu não tomei atitude. Daí, quando faltava um dia para acabar a inscrição, ele me mandou outra mensagem e falou, você podia entrar e tal. Aí eu fui, fiz inscrição, participei do processo seletivo, não passei. São 3 fases, se eu não me engano, ainda hoje deve ser 3 fases. E eu não passei da primeira fase e ok, desencanei. Não curti o processo, na verdade não curti o processo de seleção. Dali 2 anos, teve uma nova inscrição que eu também não fiquei sabendo. Quem fica sabendo de novo é esse meu amigo, ele me manda uma mensagem, aí eu falo pra ele que eu não tô afim, não quero fazer.
não queria fazer parte dessa coisa de seleção, nunca curti. Aí minha esposa, chegou, que na época era minha namorada, chegou pra mim e falou, putz, você tem que fazer isso, tal, tem tudo a ver. E ficou aqui toda aquela comoção, um monte de amigos falando, vai fazer, vai fazer. Aí me encheu o saco, eu fui e fiz. E foi quando eu fui selecionado para a turma de 2010. Onde eu me formei em 2013, enfim, foi a partir disso, né? Então eu tomo contato com a LCV por pessoas de fora da região do ABC, né? Então acho bastante interessante isso. Então, eu chego na LCV com um pouco de foco já. Então, como eu já tinha uma formação, eu já tinha me formado em História, eu estava fazendo pós-graduação, se eu não me engano, em Educação Ambiental, não lembro exatamente, mas eu estava num processo. Então, eu chego mais ou menos focado em entender o que é aquilo e de me absorver daquele universo. Então, eu cheguei muito de peito aberto e de qualquer paixão me diverte. Então, aí eu me conectei com um monte de gente, a minha turma era muito boa, então a minha adaptação foi imediata, eu não tive nenhum problema de adaptação, apesar da distância da escola para minha casa, que não era tanto, mas o transporte público no ABC é uma porcaria, então para chegar na LCV era uma batalha. Mas era uma delícia, a gente ia e voltava junto com um monte de amigos, enfim. Então, a minha experiência de chegada, ela foi mais focada do que a média. E logo no segundo ano de escola, no final do primeiro ano de escola, eu já sabia o que eu queria fazer, eu já sabia que área que eu queria seguir no cinema, eu já sabia que eu queria ser produtor, eu tinha esse foco muito traçado. Então, por isso que para mim foi bastante tranquilo, eu não tinha nada a descobrir do ponto de vista da minha atuação no cinema. Eu cheguei um pouco focado e no primeiro ano eu já estava 100% focado, o que eu queria fazer era produção. Tanto é que meus filmes durante a LCV, todos eles eu fiz produção, com exceção do primeiro, que eu fui direção. Os outros eu fui tudo produção. Então, isso facilita a minha adaptação e a minha experiência, né? Preciso pensar. Então, essa questão das dificuldades que eu senti. Eu tenho que pensar muito, porque como rapidamente eu desenvolvi meu foco, né? Rapidamente eu me adaptei ao espaço e a minha postura nunca foi de enfrentamento àquele universo, né? Sempre foi de absorção. Então eu me adaptei muito rápido. Por isso que as dificuldades que acabam tendo, eu acabo não vendo como dificuldade. Então, eu preciso muito pensar que dificuldade que eu tive ali. Eu acho que a dificuldade que eu tive durante todo esse processo foi no TCC. Acho que o TCC eu acabo tendo dificuldades ali, tanto do ponto de vista relacional com os próprios alunos, quanto com a própria escola, um momento de transição, né? Então, meu TCC... Geralmente os TCCs lá pegam sempre um momento de transição de administração, aí é aquele caos, né? Sai um, entra outro, a gente não sabe quem vai estar, enfim, corte de verba. Então, acho que se eu tiver que sacramentar uma dificuldade que eu tive alguma, foi no TCC por conta desse caos todo, que é normal em todas as turmas, que é mudança de administração, corte de verba, egos inflados. Então você tem, no final do curso, você já tem um monte de gente com um monte de ego já inflado. E aí você tem esse monte de ego, um batendo com o outro. Então, e o TCC é onde essa coisa aparece, né? Eu acho que apareceu em todos os TCCs. Muitos egos, muitas tretas. Então, eu acho que a dificuldade que eu tive foi só nesse final. Durante todo o processo, para mim foi super de boa, porque eu fui me adaptando ao que ia acontecendo, aos professores. Não lembro, fora o TCC, outro momento de tensão ou de dificuldade que eu tive. Putz, eu acho importante deixar registrado que a escola ocupa um espaço muito importante na minha formação, aí eu falo enquanto cineasta, né? Eu sou um cineasta porque eu faço cinema, simplesmente isso. E também enquanto produtor. Então eu acho que a escola não só é fundamental nesse processo, quanto ela é importante para todo mundo que gravita. Às vezes eu acho que é uma pena a escola ter pouco reconhecimento de outras escolas,
mas eu acho que isso é besteira também, porque é o que é, né? Talvez ela seja o que ela é justamente por isso, é uma reflexão. Não sei aonde essa reflexão ela encontra uma verdade, mas eu acho a escola importante. Então, eu tive contatos com diversas escolas de cinema, com pessoas formadas em diversas escolas de cinema, e eu realmente acho, sinceramente, que é uma das melhores do país. Isso segue sendo desde a primeira turma lá em 2001. Então, a escola forma profissionais e cineastas, então sempre formou. Então, acho que esse é a minha vontade em trabalhar, em participar desse memorial todo, é que isso fique claro e que é um espaço, é uma instituição que eu sempre que posso eu agradeço e meus filmes sempre vão ter lá agradecimentos à Escola Livre de Cinema, porque para mim ela foi fundamental no meu processo de formação como pessoa, como cineasta e como produtor, né? E o Jeano, que é esse meu amigo aí dessa parte teatral, ele comentava muito da Escola Livre de Teatro e começou a falar ele ter ouvido falar da Escola Livre de Cinema, né? Então, assim, até então para mim era desconhecido que existia uma Escola Livre de Cinema, tanto que ele só falava de teatro e tal, né? Então a gente começou a procurar isso, né? Então, o que me levou à LCV foi essa vontade imensa de estudar cinema, estar no meio, né, de desenvolvedores desse tipo de conteúdo, né, cinematográfico, de obras cinematográficas. E assim, eu pensei em realmente me arriscar ir para a Argentina, conhecer lá, mas assim, surgiu a oportunidade de ir pela LCV, Escola Livre de Cinema e Vídeo. Então eu me inscrevi na Escola Livre de Cinema e Vídeo. Eu lembro que na época foi até o Ivan, né? Não sei se vocês se lembram dele, o Ivan, que ele trabalha lá, acho que ele dentro da prefeitura também, ele que fez a minha inscrição, que acertou a minha inscrição lá para o curso e tal, não sei o que lá. E, eu fiquei naquela coisa, na ansiosidade da aprovação, né? Assim, para um cara que vinha muito da área técnica, eletrônica, informática, trabalhando na parte de comércio e tal, atendimento, a própria seleção da LCV foi um desafio, né? Porque você estava lidando com pessoas que estavam trabalhando com o lado criativo, que tinham outras formações diversas, né? Desde trabalhando em publicidade e marketing, atores, outros realizadores voltados para a cultura, né? Fotógrafos, existiam psicólogos ali e tal, né? Então, a mais variado tipo de formações que eram apaixonados por cinema e queriam estar ali, né? Compartilhando daquele espaço, adquirindo os conhecimentos ali que a LCV proporcionava, né? Então, a seleção, para mim, foi assim, eu sou meio azarão em seleção, né? Aí eu falei assim, poxa, vamos fazer, né? Decidi mergulhar, mas passamos, né? Passamos pelo esse turbilhão. E aí foi aquela espera angustiosa de receber um e-mail, né? Falei assim, você está selecionado e venha, né? Naquela época a gente trocou contatos, né? Então a gente tinha, não sei se foi pelo próprio Orkut, todo mundo começou a se adicionar dos grupos, né? A gente teve mais contato, mais dinâmicas em grupo, fizemos uma certa amizade ali, e a gente começou a se comunicar muito, né? De mensagens, esperando aquilo acontecer. E eu vendo, eu fui aprovado. Não fui aprovado, não recebi um e-mail e tal, né? Aí um monte de gente sendo aprovado. Aí faltando uma semana para começar as aulas, eu recebi um e-mail. E aquele e-mail seria, né? De aprovação ou não. Aí falou assim que depois de deliberar ali muito, eu tinha sido aprovado.
Aí eu falei assim, para você ter uma ideia, eu fui aprovado numa sexta, na segunda eu comecei a estudar. Então, assim, eu já estava quase desacreditando, né, que eu ia passar nesse negócio, né? Falei, puxa, acho que não foi dessa vez, né? Assim, apesar talvez a gente tenha feito alguma coisa, não, acabou não dando destaque, arte sequencial, alguma coisa que eu falei nas entrevistas, ou eu não sou o perfil. Né? De repente eu não sou o perfil, também pode acontecer isso, né? Mas foi aprovado, tipo, numa sexta-feira, eu recebi um e-mail, na segunda eu estava estudando. Acho que era a primeira segunda-feira de agosto de 2008. Aí foi lá, a gente foi lá conhecer, deixa eu ver, na verdade, foi presencial. Não, a primeira aula, quando eu recebi, eu não sei se foi a primeira aula ou a segunda, já foi um desafio também, porque se passou numa exibição do filme Limite, né, lá na Cinemateca, com a presença de um pesquisador que estava revisitando a obra original e conseguiu restabelecer a trilha que originalmente o filme foi lançado. Então ele estava fazendo esse lançamento lá para gente, e o Henry Grazinoli, é Grazinoli o sobrenome? Eu devo estar confundindo. A proposta dele, né, enquanto aula de roteiro, foi levar a gente para assistir, né, essa exibição e depois escrever, né, uma espécie de argumento ou um entendimento sobre como a gente entendeu o filme, como a gente sentiu aquele filme, né? Qual foi um dos aspectos que chamou atenção para aquela revisitação daquela obra. Eu não conhecia Limite. E para mim foi um divisor de água. Eu falei assim, nossa, o Brasil faz filme foda desde da década de 30, né? Desde a década de 20, cara. Uma parte não, assim, uma parte da turma já tinha algum relacionamento pelas dinâmicas em si, pela aquela ideia, né, que nós tocamos e-mail e telefone, né? Ali no final das dinâmicas tal, e mantivemos contato. Existiu afinidade ali, bastante pessoas ali. Eu fazia parte ali de um conjunto ali de amigos ali que até nos primeiros exercícios a gente lançou quase um projeto de produtora, né? Na época eu chamava A Porta Filmes, né? Ou A Porta Produções. Acho que o Thiago, o Thiago, ele tinha uma mente bastante criativa, né? E ele desenvolveu, ele já participou, ele manjava bastante de edição e de essa parte de técnicas de efeito e animações, e ele desenvolveu lá um logo pra gente, né? Que era a Porta Produções. Então, os primeiros exercícios a gente estava ali junto, ali já, por causa já estava rolando essa afinidade, esse contato, né? De conversarmos, trocarmos ideia, e acabou se tornando uma turminha ali, né? Um núcleo de produção ali entre a gente, né? Esse foi o primeiro semestre, né? Então a gente estava bem unido ali, né? Eu tinha o Thiago Paulosino também, um cara excelente em fotografia, apaixonado por fotografia, a Lívia também, que a filha do Edgar, né? E também muito criativa, com pensamento sempre adiantado. Tinha o Ariel que já vinha de produtoras e de várias produções, já participando do cenário independente também. E foi ali também, cada um com um biotipo, um pensamento, né, uma vivência diferente, sempre ali contribuindo, né, colaborando e tal. E assim, pelo menos para mim, sempre de respeito mútuo, né? E aquela coisa, né, da efervescência e também da colaboração, né? Porque cinema de guerrilha, né? Aquilo, né? Então, praticamente éramos doadores ali, né? Doadores ali de tempo, de esforço, de pensamento e da vontade de criar, né? Então, praticamente iniciou ali uma ideia de família, né? Então, a gente ficou praticamente 3 anos, né? Tendo essa convivência juntos. É lógico que assim, né? Começamos entre 50, né? Participantes e foi se reduzindo. Por ser 50 pessoas, existia mais afinidade com alguns, menos afinidade com outros. Às 7 horas iniciava, 7h30, né? Iniciava o curso. E eu vindo de Diadema, ter que descer lá embaixo no trólebus lá e subir toda a parte aí dessa ladeira até a Carlos Gomes. Então, eu lembro que eu cheguei faltando 5 minutos para a aula começar. Mas
Tenho boas lembranças, né, de toda a galera lá que fez o monitoramento. Foi um programa que ele estava muito presente no primeiro semestre, no segundo semestre ele foi um pouco diluído, algumas pessoas permaneceram. No segundo semestre houve uma transição forte, né, porque mudou realmente, né, a direção, né, a política mudou, foi eleito um prefeito de um outro partido que tinha um plano de governo diferenciado do que até então estava sendo apresentado, né? Então houve um repensamento, né, sobre a estrutura da escola em si. Mas assim, apesar a gente ficou um tempo, né, na verdade, sem aula. No começo, por exemplo, de 2009, a gente ficou fazendo algumas reuniões entre alunos, né, para poder nos encontrarmos, pensar em possibilidades de como está indo e saber de notícias, né? Até então a gente não tinha essa coisa do Orkut, do Orkut não, do WhatsApp, do Facebook, da videoconferência. Então, a maioria das reuniões para falar de como que estavam indo, né, as coisas, como estavam encaminhando ali, eram presenciais, né? Aí alguns alunos da nossa turma tinham mais proximidade com a prefeitura e se dialogavam mais com eles lá e passavam as informações para o resto da turma, né? Então, sim, acho que nos primeiros meses houve realmente um entendimento de que era a LCV, qual a importância dela enquanto transformação cultural para a cidade e para os arredores da cidade. Afinal, eu era do ABC, não pertencia, não morava, né, em Santo André, mas estava nos arredores, né? E para mim era muito importante. E quando se percebeu, né, a importância disso, escalaram, né, o Sérgio Pires, então, né, para dar continuidade no trabalho como coordenador. Ele tinha uma visão, né, junto com o secretário de cultura, né, da cidade, de tocar de maneira pedagógica, acho que ele mesmo e tal. Então houve essa transição, né? Acho que tirou-se um pouco da metodologia democrática em si, entrou mais uma coordenação pensada na construção. Os alunos, sim, continuaram escolhendo, né, quais são as matérias, as disciplinas e as aulas que eles mais gostariam de assistir. Isso foi aberto para nós também, mas existia uma ideia de pedagogia que costurava mais elas, né? Que costurava mais de uma maneira estratégica. Foi o que eu senti, né, na época. Não é nem tanto a explicação que nos veio, mas eu comecei a absorver dessa forma, né? Houve mudança da sede, então de Carlos Gomes, que na época estava sendo interditada para futuras manutenções, tá? Que era um espaço tombado, né, historicamente. Só consegui produzir, né, realizar esses filmes graças ao conhecimento, graças aos relacionamentos, né, graças ao potencial que a escola me permitiu chegar. A Escola Livre de Cinema e Vídeo me deu alicerce, né, me deu... Na verdade, assim, existia um amor muito forte como cinéfilo, né, como apreciador de cinema, uma vontade muito grande de realizar, e a Escola Livre de Cinema e Vídeo possibilitou que esse sonho de realizar filmes acontecesse na minha vida. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind. Eu sou a Luma Reis, eu fui aluna da turma 3, que se iniciou em 2006 e terminou em 2009, se eu não me engano. Acho que é 2009. Eu cheguei na escola porque eu, na verdade, já fazia audiovisual, né?
produção audiovisual na Unip, sempre quis atuar na área. Eu já queria ter entrado para a turma 2, mas eu não tinha idade na época, então eu entrei na escola na turma seguinte, que foi a 3. Sempre fui uma entusiasta, assim, então cheguei na escola por amigos mesmo, né? Já conhecia uma galera que tinha feito e deu certo. Fazia teatro na época, fiz teatro no Singular, Teatro Singular, e lá dentro do Teatro Singular eu conheci uma galera que também já ligada ao teatro, que já conhecia a Escola Livre. Então, eu conheci algumas pessoas, como a André Isaac, conheci o Maio, aí eu comecei a frequentar a Casa 7, uma galera que frequentava a LT e também a LCV. Foi daí que veio a minha influência de fazer o audiovisual também, de entrar na escola. E a principal memória é o Carlos Gomes. Acho que era muito simbólico estar naquele ambiente. Então, eu acho que a gente foi a última turma que fez aula no Carlos Gomes. E era um ambiente que exalava criatividade. E então, são memórias excelentes, assim. Então, eu lembro que estar na escola foi diferente de qualquer lugar, assim, que eu já tive relacionado à educação, né? Porque a gente tinha muito liberdade para tudo. A gente participava, né, da construção pedagógica nessa época. Então, eu peguei uma fase que a coordenação era da Mônica Cardella, que foi uma pessoa, assim, maravilhosa, assim, que é muito querida até hoje. Na equipe técnica também, como a gente, estava a Cris, maravilhosa, né, que acho que a Cris é a única que continua, né, da escola desde o começo. Eu lembro de muita coisa, assim, vários professores que para mim foram assim icônicos. Vou citar os nomes: Júlio Pessoa, Milton Bíscaro, que é praticamente uma enciclopédia de cinema, foi um grande mestre. Danilo Solferini, o Henry. A gente também teve uma coordenação pedagógica da Moira Toledo, que foi uma pessoa também bem importante na minha formação, que acabei trabalhando com ela, assim, pós-escola, e ela acabou me introduzindo também no mercado, né, do audiovisual. Então, foi uma época muito frutífera mesmo, né? A gente conseguiu ter bastante contato com outros lugares, começou a frequentar festival. Tenho muitas lembranças boas, é até difícil falar de uma forma genérica, mas acho que basicamente o coração ali da minha época, eu acho que é Mônica, Cris, Milton e Moira. Eu acho que eram as pessoas que mais estavam à frente de tudo da escola. Maravilhoso. Ele chegava com a Fanta uva, Fanta laranja, toda a aula. Ele super generoso, e era uma aula que era apaixonante de ver, porque ele tinha paixão falando sobre todos os filmes que ele mostrava. Então, assim, foi uma época, por mais que eu já gostasse de audiovisual e já quisesse fazer, assistisse muitos filmes, eu acho que foi com ele que desenvolveu uma parte assim mais de cinefilia clássica, assim, que eu não tinha. Então, eu gostava, mas eu gostava de um universo muito pop, assim mesmo, sabe? Tipo, Tarantino, filme mais independente. E aí, acho que ele trouxe essa questão do olhar mais clássico, e onde a gente aprendeu história do cinema, né? Coisa que eu não tinha tido na minha formação, que eu fiz produção audiovisual na Unip. Então, assim, ele realmente é brilhante, assim. Então, é apaixonante ter tido aula com ele. Foi um grande mestre, assim, na minha formação. Entusiastas de terror na turma também, né? Assim, tinha um grupinho ali que era, tipo, do terror, mas o ambiente ajudava em muito, né? Era, tipo, tinha muito espaço sombrio. Assim, tipo, aqueles camarins que tinham, assim, o próprio palco, sala de projeção que parecia uma prisão. Então, assim, a gente filmou de tudo, assim. Era, tipo, como tinha uma cozinha também, era cozinha. A gente fez delegacia,
A gente tipo, fez como palco mesmo também, de teatro, muita coisa, assim. Era um espaço fantástico. Então, assim, eu acho que não deve ter tido nenhum lugar que a gente não tenha filmado. Teve filmagem no banheiro, cozinha, na sala, no saguão, nas cadeiras, na sala de projeção. Eu acho que a gente não deixa... Até no quintalzinho ali atrás, a gente não deixou nada, assim, em branco. Filmou em todos os espaços. Se eu fosse responder naquela época, eu ia dizer, assim, da precariedade, assim, de equipamento, né, de ser defasado, mas olhando tanto tempo depois, eu não acho que foi um problema necessariamente, um limitador, eu acho que foi um estímulo à nossa criatividade de filmar com a precariedade, então de assumir aquilo. Então era uma coisa assim, uma coisa que que eu peguei muito a transição, né, a gente filmava nas fitinhas magnéticas, as mini DVs. Então, era uma coisa assim, que era uma experiência parecida com a película, porque a gente era aquilo, não podia sair filmando, era duas fitas para cada filme e já era. E a gente seguia essa regra, né? Então, acho que a gente aprendeu a fazer, exatamente, apesar dessas limitações técnicas. Eu acho que isso foi, na verdade, algo positivo mesmo, de aprender a fazer na guerrilha. E a gente também teve experiência de filmar em película, né? A gente fez 2 filmes em Super 8, que foi muito... É uma experiência... Acho que recentemente não existe mais, né? A galera do digital já filma muito. Então, a gente tinha que ensaiar muito, porque era aquilo, era um plano, não podia errar. Então, acho que a precariedade trouxe para a gente experiência. Então, não acho que o que eu apontaria como um problema hoje, eu acho que foi o processo, e foi positivo. É até engraçado, né? Na verdade, a gente teve uma experiência de um exercício chamado 8,5, que a gente formava um grupo e revezava as funções nesse grupo. Só que, por ser uma turma muito unida, a partir desse exercício, a gente ajudava uns nos grupos dos outros. Assim, precisava de alguém para assistência, porque não tinha, precisava de alguém, sei lá, para fazer alguma função, atuar, qualquer coisa. Então, foi a partir desse cruzamento desses grupos que surgiu a Corja. Era até um grupo, assim, a Corja, assim, originalmente, era um grupo que a gente até apelidava de 300, né? Que era só uns homens, assim, tipo o André, o Márcio, a Delson. Aí, tipo, e eu era o grupinho das gays, né? Então, a gente falava assim, lá, os 300. Mas aí, quando a gente teve essa experiência de colaborativa mesmo, de ajudar no filme do outro, a gente viu que tinha mais em comum do que qualquer outra coisa. E foi disso de filmar junto, de um ajudando o outro. Na época também, como eu não trabalhava e eu morava no centro, eu ajudava muito com essa direção de arte, que para mim era muito fácil levar coisas da minha casa. Então, foi a partir daí, assim, dessa experiência de fazer esse exercício que surgiu a Corja. Eu lembro que, como eu falei, a gente fez um longa. Nesse longa, assim, a galera, tipo, foi desistindo, assim. Aí eu fui ficando, fui ajudando até o fim. Então, assim, eu fotografei o longa, operei som no longa, fiz milhares de funções. E uma lembrança que eu tenho é que, tipo, quando a gente precisou finalizar, foi a Moira que falou assim, por que vocês não tentam lá no CCJ? Porque a gente não tinha ilha, porque tinha roubado a ilha da Escola Livre, então a gente não tinha onde editar na nossa turma. Depois, no meio do processo, que a gente foi ter um computador para editar. Então, eu acho que a grande questão da LCV está muito mais nisso do que, assim, nesse aprendizado de repertório técnico. Não que não tenha, né? Mas eu acho que o que a gente aprende na convivência daquele grupo, que é o grande divisor de águas, assim, na vida de todo mundo. E acho que, na verdade, a grande guardiã de memórias da LCV é a Cris. Assim, sem sombra de dúvidas. Então, acho que ela era uma funcionária com uma relação muito próxima e, inclusive, facilitadora, coisas que nem eram função dela, dos nossos projetos, dos nossos filmes. Então, assim,
A gente fez um longa na minha turma. E a Cris era a pessoa que ajudou na produção, era a pessoa do carro, a pessoa que conseguia, sei lá, comida na Craisa pra gente, Marmitex. Ela entrava nas equipes, assim. Então, assim, tipo, era uma pessoa que eu chegava mais cedo para tomar café e trocar ideia, assim. Então, uma pessoa que eu acho que a grande guardiã da memória da LCV é a Cris, assim, não tenho dúvidas. O Júlio sempre... o Júlio é engraçado, assim, eu amo, né? Mas eram aulas polêmicas. É uma pessoa polêmica, mas eu particularmente amo, assim, aprendi muito, assim, cara, tipo, muito à frente, assim, com muitas boas referências, com técnica, com humanidade, engraçado, sabe? Ácido, é uma coisa que eu amo. Uma personalidade fantástica. Milton, né? Acho que já comecei falando dele, um doce, nunca errou. Lamento muito ele não estar na escola, porque acho que ele e a Cris deviam estar assim, patrimônio da escola, assim, tipo, não deviam estar lá para sempre. Era uma época realmente mágica, assim. A gente, nessa época do festival, a gente fez 4 curtas em um mês. Os 4 foram para o festival, assim. Então era uma loucura. A gente viveu muito intensamente, assim. Era um grupo, como acho que o Grande lembra, muito unido. E a gente se fortalecia mesmo, né? Então não tinha muito essa coisa, o projeto de não sei de quem. A gente tinha uma rede colaborativa imensa, assim. Então todo mundo se ajudava. Assim, não tinha muito questão assim de vaidade, meu filme, não sei o quê. Não, a gente realmente se unia para fazer a coisa acontecer e aconteceu maravilhosamente, assim. Acho que é uma fase que, na verdade, se eu for pensar agora, assim, a base da minha rede, dos meus melhores amigos, nasceu na Escola Livre, que são a galera que eu compartilho, troco e venci até hoje. Então foi, eu falei, a escola para mim é tipo um divisor na minha vida e para sempre vai estar presente, né? Porque foram relações que a gente construiu que está sendo assim mais de 10 anos, né? E a gente continua trabalhando junto, né? A gente, na época também a gente tinha uma coisa assim, não sei como é atualmente, eu acho que isso também deve permanecer. Sempre a turma anterior tinha um elo com a turma vigente. Então, assim, sei lá, vou fazer um filme como turma 3. Tinha a galera da turma 4 como assistente para aprender, para fortalecer. Então, eu acredito que isso tenha se mantido, né? Não sei como está hoje. Espero que sim. Mas é sempre difícil, né? É isso, assim, tipo, ele surge como uma ideia, aquilo vai se transformando e... mas é o que eu acho que, tipo, independente desse sucateamento ou imposições unilaterais, a ideia tá lá, não vai morrer, sabe? Então, é isso, cada turma que vai ter que lidar com a sua precariedade e tal, mas o negócio ele já funciona, ele já é. Então, assim, independente do que aconteça, a galera vai estar lutando, vai estar fazendo. Acho que também, até com o digital tá mais fácil de fazer, das pessoas terem seus equipamentos, então, assim, tipo, acho que essa sementinha vai estar sempre lá, assim, sempre vai ter que estar reivindicando as coisas, né? E parabéns pelo que vocês estão fazendo e tudo que vocês já fizeram e já conseguiram. E é isso, gente. Resistência, né, bagulho. Não dá para desistir. Parabéns, turma 9, assim. A noite abre seus ângulos de lua. Em todas as paredes te procuro. A noite ergue suas esquinas azuis. Em todas as esquinas te procuro. A necessidade de criar um vínculo afetivo, significativo, além de uma conectividade social, precisa estar sempre presente na vida de um ser humano. Se você precisa de
se cercar de coisas, de pessoas, de animais ou plantas. Na verdade, é porque você não encontra em si aquilo que você precisa. Nossa, você viver sozinha, você às vezes não tem com quem conversar, você se sente, como se diz, já se sente sem ninguém olhar pra você, parece que você tá, sabe, assim, se acabando sozinho. Pior é que não é de agora que eu tô assim. Desde a primeira reunião, eu não sei o que fazer. Só fico imaginando se eu tivesse feito. Tinha mandado inscrição, né? Na época você mandava um filme seu, uma obra sua, e daí os professores selecionavam e daí te chamavam para uma entrevista, né? E daí se você passasse na entrevista, aí você entrava na escola, né? Um processo bem mais burocrático, assim, você ainda assim. Aí eu mandei um filme, que era o meu primeiro que eu fiz de TCC, que era A Melhor Face do Espelho, né? Era o TCC da escola, da faculdade. E daí eu não fui selecionada, não passou. E, coincidentemente, o Djalma Limonde, ele foi jurado da mostra de arte aqui de Diadema, né? E daí ele viu o nosso filme, o meu e do Giba, que nós fizemos, né? O Como Declamar Drummond. E ele se apaixonou pelo filme, né? E daí ainda não tinha chegado o processo de entrevista, né? Com os alunos da escola. Aí o Djalma veio falar com a gente, né? Elogiar o filme, que ele tinha gostado muito. E daí eu falei para ele que eu tinha feito inscrição na Escola Livre em direção e não tinha passado, né? Aí ele, mas você mandou esse filme, né? Eu falei, não, eu mandei um que eu fiz em TCC, esse que acabamos de fazer, né? Eu tinha acabado de produzir esse filme. Aí ele falou, não, você já passou com esse filme, o outro era muito ruim. Ele falou assim, esse você já passou na seleção, vai lá na escola pra gente fazer uma entrevista, né? Bater um papo, beleza. Aí eu fui, fiz a entrevista e daí ele falou, né, que tinha de ouvinte também. E daí, mas aí eu acabei sendo selecionada, né? Eu fui lá fazer entrevista com ele e fui selecionada para a direção. Assim, eu tive 6 meses de aula com o Djalma, né? Foi o primeiro semestre. Quando nós voltamos no segundo semestre, já tinha tido uma mudança radical aqui na escola, né? E daí foi, no começo a gente, porque não avisaram nada, né? Então foi uma mudança, assim, radical, né? E foi uma mudança até de estrutura, coordenação pedagógica, né? Porque antes a gente pegou essa fase, né? Então, tinha uma proposta pedagógica de uma escola de estudo mesmo, né? Você estudar o conceito do cinema, estudar os movimentos, estudar, né? Era uma coisa mais de estudar. E daí a gente pegou essa mudança de proposta pedagógica para produzir. Então, era
era a ideia de produzir e estudar e produzir. Então, tinha que fazer uma produção a cada 6 meses, eu acho, ou 3 meses, era uma coisa assim. E a ideia era, então, mudou toda a proposta pedagógica, né? Que a gente queria, né? Muita gente queria mais estudar mesmo, né? Porque produzir, a gente já produzia, assim, de forma, né? Corriqueira, assim, mas já fazia essas produções com os amigos, coisa lá, a gente queria estudar mesmo, né? Coisa. Então, quem entrou nessa época de querer estudar, e daí daqui a pouco mudou a proposta pedagógica, ó, você não vai estudar mais tanto, mas a gente quer que você produza, né? Não dá um baque, assim. Então, acho que muita gente saiu, né, desse baque, mas depois a gente foi meio que acostumando, né? E depois veio também a mudança de espaço, né? Então, teve a mudança, né, dos professores, teve a mudança da proposta pedagógica e a mudança do local, né? Então, teve 3 mudanças, assim, de uma vez, né? Então, foi um maior baque, né? E também teve, eu acho que foi nesse período também que teve um assalto na escola e que levaram a ilha de edição, né? Levaram os equipamentos que tinha, então foram muitas mudanças, assim, né? No meio. Então, a gente foi para o Cine Teatro, né, Carlos Gomes, sem equipamentos, né, assim, sem ilha de edição, que tinham roubado dentro do pátio. Então, foi, eu nem lembro o nome do professor de direção, você lembra disso? Eduardo Aguilar. Então, assim, foi no começo a gente achou ruim, né? Porque de repente perdeu o professor, né? Que era toda a aula de direção. E o Eduardo Aguilar, ele era mais assistente de direção, né? Então, o foco da direção também a gente perdeu. Eu, pelo menos, perdi. As outras áreas, não. Foi, né? Então, o Giva trocou o professor de roteiro para o Júlio, que era de roteiro também. Então, mas o nosso foi de um professor de direção para um assistente de direção, né? Então, a gente começou a ter aula mais de assistência de direção do que de direção, né? E isso deu uma queda brusca, assim, no curso, né? Mas foi importante, assim, a experiência que o Eduardo trouxe, que ele era muito mais do set, né, de filmagem, do que o Djalma. Então, o Djalma, ele era mais teórico, né? E o Eduardo, ele era mais de set, né? Então, ele estava mais acompanhando o set. Então, a gente teve também essa mudança, né, de olhar mais para o set do que para a teoria, né? Que foi acabou sendo um complemento, né, da minha formação. Nem eu acho que o Milton, né? Ele foi uma pessoa bem importante, assim, para trazer referências para a gente. Apesar de eu trazer depois que ele só trouxe referências de homens brancos, mas tudo bem. Foi importante para a gente começar a ter aprender a técnica, né? Antes da escola a gente fazia muito no instinto, né? Depois a gente começou a entender mais a técnica, né? A história do cinema era uma das aulas que a gente mais gostava, eu e o Giva, né? E o Eduardo, né? Que eu falei que ele trouxe bastante essa experiência do set, né? De filmagem, como funciona, a posição do diretor, do assistente, né? Esse set mais comercial, né? Que a gente vinha muito de projetos de oficina, né, de fazer em coletivos, então a gente não tinha essa experiência do set de comercial, né, de cinema comercial. O Júlio, né, que destaca, o Luiz Alberto, que eu também via algumas aulas de roteiro, e tinha o professor de fotografia, Akira, do som, eu gostava muito das aulas da Akira. Eu acho que tinha um destaque também para o André Moncaio,
era muito bom, assim, também. Eu aprendi bastante, assim, questão de lentes, né, coisa que eu também frequentava, né, para estar em direção, tem que ver aula de fotografia, direção de fotografia. Então, aprendi bastante com o André Vitale. Uma coisa que tinha na escola também era uma coordenação pedagógica e uma coordenação geral, né? Então, teve uma época que teve a Moira era a coordenação pedagógica e isso é importante porque nem sempre uma pessoa... A Mônica era muito boa nessa coisa de articulação política, conseguir apoio para a escola funcionar, não sei o quê. Mas a coordenação pedagógica, ela estava uma bobeada, tanto que depois ela trouxe alguém para fazer a coordenação pedagógica, pensar nessa pedagogia da escola. Porque nem sempre a pessoa tem essas outras características, né? É bem difícil. No Jamac, que era um lugar pequeno, né, que a gente tem um projeto, e a gente tinha coordenação pedagógica, que era eu, administrativo era o Diva, né, e técnica a gente era em 3, né, assim, para coordenar todo um curso pequenininho, né? É complicado mesmo a pessoa pensar na pedagogia e nessa parte mais política, né? Que a escola ela é pública, né? Ela tem essa dependência pública, né? Política. Então a pessoa ela tem que ter esse jogo de cintura mais voltado aí para articulação política para a escola poder continuar funcionando, né? Então é difícil ter esses dois viés em uma pessoa só, é bem complicado. Falei da outra vez, acho que o meu trabalho de direção vem de referência até hoje, assim, do Djalma. E querer montar também o Jamac, a gente montou o Jamac Cinema Digital, né, em 2009, né, também a gente trouxe muita experiência assim, da escola para dentro do Jamac, né, então tem bastante referência, né, do formato que nós trabalhamos, assim. E as referências, né, que a gente busca até hoje, as aulas, né, que a gente tenta desconstrução, desconstruir, a gente traz referência até hoje. Ai, caralho, esqueci de guardar a máscara aqui. Você demorou, hein? Isso daqui é a máscara? É o que tinha. Então tá bom. Vai, fica quieta que eu vou gravar a live aqui, tá bom? Olá, manas, manos e menes, já estou aqui no Uber, indo a caminho onde que vai ser o local da nossa live especial de 100k seguidores, viu? Eu estou indo para Santo André, na Chácara Pignatari, onde dizem que a cada 4 anos uma pessoa desaparece de forma misteriosa. Seriam aliens? Não sei, vamos descobrir hoje. Então daqui a pouco vou estar ao vivo, então se inscrevam no canal, ativem o sininho, que logo menos eu vou estar ao vivo. Então não percam, hein, que tá especial pra caramba. Vejo vocês lá, hein? Beijinhos! Vamos, mina, anda! Meu, não é melhor a gente parar com isso? Depois você vai falar que não foi por falta de aviso. Vai dar merda ainda. Olha, Kira, você é produção, entendeu? Você não tá aqui pra achar nada, eu tô te pagando. Ai, eu espero realmente que apareça um ET, te abduza e te segue da cabeça aos pés. Tá bom, ET Bilu, vai, coloca a máscara e vamos. Gente, acabei de pular um muro alto aqui da Chácara Pignatari e eu estou no local onde dizem que rolam os desaparecimentos. Espero que seja real, né? Porque eu não tô aqui pra brincadeira. Vocês ficam fazendo brincadeira comigo, mas eu não sou palhaça. Gente, eu não tô conseguindo ver os comentários aqui, mas eu tô aqui com vocês, hein? Gente, eu tô vendo algo ali no fundo. Vocês estão vendo? Eu tô tentando aqui colocar, virar pra vocês verem. Olha ali. Vocês estão conseguindo ver? Tem alguma coisa brilhando ali. Eu não sei o que que é.
Meu Deus, tem alguma coisa me rodeando. Eu não tô conseguindo ver de onde que vem. Ai, puta que pariu. Tem alguma coisa realmente acontecendo aqui. Letícia! Letícia! Sai daí! Eu mudei a live! Pode sair! Pode parar com essa brincadeira idiota! Eu não tô gostando nada dela! Eu vou sair daqui! É sério, gente, agora é sério! Tem alguém me perseguindo! Alguém chama a polícia, pelo amor, e fala, vim aqui! Eu tô em perigo real! Ai, meu Deus! Eu só queria ser famosa! Meu nome é Wilson Julião, eu tenho uma formação em teatro, tenho trabalhado com audiovisual também. Atualmente eu trabalho no programa Fábricas de Cultura, colaboro com a coordenação pedagógica deste programa e estamos aqui na Oficina Cultural Oswald de Andrade, onde também é a sede da Poieses. Isso é interessante porque eu, na época, sou do ABC, né? Na época eu morava no ABC e trabalhava muito no ABC. E trabalhando com teatro, trabalhando com arte no ABC, de algum modo todo mundo se conhecia. E eu já tinha a notícia, a gente já conhecia bastante, tinha algumas participações nos processos da Escola Livre de Teatro. Então, em dado momento, surgiu a notícia, e como eu disse, assim, a gente conhecia muita gente, a informação circulava desse modo, surgiu a notícia do início do processo da Escola Livre de Cinema e Vídeo. Então, foi muito engraçado isso, né? Porque, de pronto, eu gostei da ideia, gostei de ingressar na primeira turma, ingressar numa ideia de pesquisa sobre audiovisual. A minha história era muito mais ligada às cênicas, mas é algo que a gente pode desenvolver daqui a pouco, mas o cinema é uma paixão, né? O cinema forma muito qualquer pessoa, né? Então acho que também por aí surgiu esse desejo de participar da Escola Livre de Cinema na sua turma inaugural. E um plus a mais foi a notícia de que o roteiro, as aulas de roteiro seriam ministradas pelo Luiz Alberto de Abreu, que eu já conhecia do teatro, que eu já tinha tido algumas parcerias, né, através da Fraternal Companhia de Artes e Malas Artes. O Abreu era o dramaturgo da companhia, gostava muito da companhia, cheguei a ajudá-los em alguns processos. Então, essa centelha também de poder estudar com Abreu me motivou. E eu me inscrevi. De verdade, eu não me lembro muito bem qual foi o processo de inscrição, mas eu corri atrás, fiz o processo de inscrição, enfim, e fui em ingresso nessa primeira turma. Foi muito feliz, assim, eu tinha muita atividade teatral, tinha muita coisa, dava muita aula. Tinha uma rotina muito atabalhoada no ABC, mas fiz questão de separar lá o período e me dedicar, e me dediquei. Foi muito séria a minha participação assim, nesse curso. Tínhamos o Leandro Saraiva, tinha o Tony Venturi, o Valdemar Lima, Isso. Né? Olha, eu acho que essa deficiência inicial foi a maior potência deste início. A gente não tinha recurso, não tinha estrutura, a gente não tinha a materialidade, mas a gente tinha uma ideia justamente de suprir essa falta de materialidade com as discussões sobre conceito, as discussões sobre a linguagem, as discussões sobre a potência da região, né, em relação ao audiovisual. E acho que tinha também uma ideia de inventarmos juntos ali, né, o que seria esse movimento da Escola Livre de Cinema e Vídeo. O cinema por si, né, ele tem esse tempo
anterior de muita preparação, de muita investigação, né, de muita elaboração, né? O cinema é uma área que se prepara demais. Na época a gente conversava sobre isso, né, que era muito importante a organização por conta dos custos de produção. Hoje em dia é um pouco diferente, hoje em dia acho que até você consegue uma câmera rápida e já vai fazendo. Mas naquele momento a gente, por também não ter os equipamentos, a gente se ancorou um pouco nessa ideia de fazer uma boa preparação, pensar muito bem o que se queria. Como a gente estava na cadeira de roteiro, né, então para nós também era interessante esse bom tempo de preparação, de elaboração, de lapidação das ideias, né? A estrutura dramatúrgica, né, que seria utilizada na obra audiovisual era muito bem elaborada, né? Então o Abreu, com todo o arcabouço que ele já tinha, né, sobre a palavra, sobre a obra teatral, né, toda a pesquisa dele e também das experiências que ele já tinha tido com o roteiro cinematográfico, possibilitava isso, né? Não era necessário, né, muita estrutura para a nossa turma em especial, que era de roteiro, mas eu acho que a escola também ganhou um pouco, não tendo de cara toda essa estrutura. Eu não acho que isso foi um problema no início, a gente não via isso como um problema no início. Claro que com as primeiras produções a gente percebeu e acho que a gente teve a materialidade que foi necessária para as primeiras produções. Acho que as primeiras produções foram muito bem realizadas, né? Nas suas estéticas iniciais, nas suas estéticas... Vou usar um termo aqui, mas não é um termo pejorativo, né? Que vem do teatro, né? Nas suas estéticas pobres. Né? Pobres no sentido do teatro pobre do Grotowski, que foi uma figura importante do teatro, que eu faço referência aqui. Mas eu não vejo a dificuldade. Acho que a gente pode reconhecer a dificuldade, mas não acho que ela foi em si só dificuldade. Acho que ela foi viabilizante para os projetos daquela época, né? Nos forçou a outros tipos de movimentos. Acho que isso é interessante. Então, isso é muito interessante, porque acho que o princípio da escola também se baseou bastante no encontro dessas pessoas, né? Em fazer encontrar essas pessoas e dedicar um bom tempo a esses encontros e conseguir que essas conversas, essas relações se aprofundassem. Então, nesse sentido, a falta de materialidade ajudou. Novamente, voltamos àquilo. Encontrar os professores, e aí você tocou num ponto que eu queria voltar, né? A gente se matriculava a roteiro, a direção ou a direção de fotografia. E era obrigado a vir na história da imagem. Então, o momento da história da imagem era um momento de trocas muito visceral, né? Porque o Leandro Saraiva tinha uma propriedade absurda sobre a matéria que ele nos colocava e as nossas relações com o material que ele trazia, todo encontro a gente assistia a alguma obra, né? A gente tinha contato com algum vídeo, algum filme. Então, essas três áreas diferentes, através de uma obra X, mediada pelo Leandro Saraiva, nas quartas-feiras, essas áreas tão diferentes, né, matriculadas nos seus cursos, se encontravam no mesmo lugar, assistiam a algum material muito interessante da história do cinema, com a mediação do Leandro Saraiva. Então, essa equação gerava ali, e gerava para depois dali também, contaminações que eram muito interessantes. Então, eu acho que o meu interesse sobre a direção, ou a fotografia, ou a direção de fotografia, também veio por isso. Porque nesses momentos eu era contaminado de outras perspectivas acerca do audiovisual, não só de roteiro, né? Mas começava a entender essas outras áreas e o interesse foi aparecendo, né? Eu acho que isso é mútuo, isso estava um pouco na proposta da escola, né? A ideia de trabalhar
em modo colaborativo, trabalhar em modo, hoje em dia é uma palavra, né, em modo rizomático, né, tentando fazer conexões ali nessas áreas, nesses assuntos, nesses modos de abordar. Então eu acho que foi determinante e os professores sabiam disso, né, isso foi uma proposta a priori. Né? Isso era consciente no corpo dos professores, acho que isso estava na concepção da escola. Né? Então, só elogiar esse tipo de presença, né? Dos professores, presenças ausentes, né? Isso é muito interessante, né? Porque eram presenças, mas não eram presenças, né, impositivas, mortificadoras. Não, eram presenças ali numa troca, num aspecto de provocadores, né, que sabiam deixar o espaço para, sim, a gente começar a se aglutinar ali em interesses comuns, sabiam fomentar, né, discussões ali que poderiam se tornar realmente em grupos de trabalho. Então, isso foi determinante. A gente, de novo, está dizendo que a falta de recurso no início gerou movimentos nas pessoas e movimentos entre as pessoas. Acho que isso é determinante para o modo de produzir daquele momento. Foi uma tragédia. Até hoje a gente não tem efetivamente a dimensão clara desse acontecimento trágico na região. A gente precisa lembrar que o Celso Daniel era um prefeito muito bem avaliado, pelo menos pelo lugar em que eu olho, de onde eu venho, né, dos meus próximos. Era uma pessoa muito séria, uma pessoa qualificada e uma pessoa muito interessada em questões do desenvolvimento da região, com essa ênfase na cultura. A gente sabia a defesa do Celso para com essa área, né, das artes e da cultura em geral. A gente estava no curso, a gente tinha, estávamos em atividades, eu não me lembro bem qual era o período do curso, mas eu me lembro que no dia posterior à morte, a gente tinha um encontro ali no Paço Municipal para tratar de alguma questão de uma das produções. E foi muito forte, né? Encontrar as pessoas da Escola Livre de Cinema, que foi muito implementada também por desejo do Celso Daniel, ali no Paço Municipal, né, em Santo André, enfim, foi um baque para nós. Então eu lembro que, além dessa comoção inicial, a gente participou também de vários atos ali no Teatro Municipal, né, em reflexão mesmo sobre o que estava acontecendo, sobre o que aconteceria com a cidade então, né? E era uma grande interrogação, né? A gente tinha, acho que até hoje assim a gente ainda fica um pouco desejoso de saber efetivamente o que a gente estava envolvido naquela época. E acredito que houve algum impacto na escola, impacto nas obras, impacto na nossa reflexão, né? Possivelmente até hoje a gente ainda tem desdobramentos do que foi aquele evento nas relações que a gente tem com a política, né? Então, é um evento tão importante que, vez por outra, ele aparece ainda como ponto, né? Como um dos pontos aí importantes nos reposicionamentos que a política no Brasil tem a todo momento, né, realizado. É um divisor de águas, né? Ter passado pela escola modificou o meu jeito de olhar a obra audiovisual, e aí nem é só o cinema, mas muito do cinema. Mas não é só o cinema, né? Então imaginar o quanto o meu olhar se deformou para apreciar a fotografia, para apreciar a arte visual de um modo geral, né? A apreciar as encenações teatrais, né? A apreciar a dança, a apreciar
a construção da palavra. Acho que tem um processo aí mesmo que é muito global de reconstrução, né? O Abreu brincava e falava a deformação do olhar para o cineasta, né? E sim, é uma deformação, né? É conseguir construir um jeito de olhar muito característico, né? Que vai além da estrutura ali imediata, né? Das obras, mas consegue perceber o que tem ali nessa construção, consegue perceber o que está em jogo naquele tipo de materialidade. Então essa construção do meu jeito de olhar fascinante, né? Existe um antes e um depois da experiência de 3 anos muito intensos na Escola Livre de Cinema e Vídeo. São flores quando caem, meses, gestos, vento, naves. A princípio gemidos de flores, depois são flores más. O vento agita o jardim, os meses não passam, as naves não chegam e o gesto é mudo. Será que virá outro tempo? Como estarão as flores? O vento pode não agitar mais o jardim. Os meses vão ser meses, nada de estranho com as naves. E os gestos, quem sabe, serão gestos, enquanto o vento agitar o jardim, os meses não passarem, as naves não chegarem e o gesto mudo.
Valeu. Acabou, hein?